Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop, a Destruição do Mundo. Eu acho que cada vez que o tempo passa, faz já 30 e tantos anos que eu criei a associação Stop, 31 anos, lá em Paris, e já víamos, né, dados assim bastante claros, evidentes, de que a humanidade estava caminhando para a destruição. E temos feito vários programas de conscientização sobre as principais causas, as primeiras causas, as principais, que estão ocasionando esse desastre. E agora, mais do que nunca, esse tema é primordial. E estamos aqui trazendo essas informações terapêuticas, porque o que acontece com o indivíduo acontece com a sociedade e acaba acontecendo com o planeta. A influência dos indivíduos, dos seres humanos, da psique dos seres humanos, tem sido o desencadeador, principal elemento de ação destrutiva do que está se passando no mundo. Sejam eles poderes, sejam eles o povo, mas a humanidade está invertida. E é isso que nós procuramos conscientizar nos nossos programas. Dr. Kepp, que criou a trilogia analítica, por favor. Eu criei uma nova ciência que não havia ainda, chamada sociopatologia. Escrevi neste livro aqui os conceitos dessa nova ciência. Eu criei essa nova ciência que não havia ainda sido estudada, para dizer o seguinte: tanto a patologia da pessoa, do povo em geral, da multidão, de todos os seres humanos, é claro que essa patologia influi na vida social. Então, a vida social tem a mesma patologia que o ser humano tem. Tem aquelas várias fases. Por exemplo, a fase inicial mais primitiva, que seria assim, os homens das cavernas, né? O ser humano atrasado. Então a gente pode dizer o seguinte, que o pessoal primitivo, né, que vive nas selvas, todo, não é um pessoal, assim, vamos dizer, que deu início à civilização. E, geralmente, os selvagens, o pessoal que vivia nas cavernas, eram, ao contrário do que se pensa, eles eram os remanescentes de civilizações muito mais adiantadas e que a história não tem estudado. Então, à medida que a civilização foi assim decaindo através de guerra, através de orientação errada, como aliás está acontecendo agora. Então, o ser humano foi tendo que viver até em selvas, né, que depois, né, foram descobertos, né, os povos selvagens que são deformados. Então, a civilização não veio da vida selvagem, não veio do atraso. A nossa civilização, eu tento corrigir esse dado, né, escrevendo esse livro de sociopatologia, para dizer o seguinte: a civilização atrasada
é remanescente da civilização adiantada que decaiu. Então, uma civilização, um país atrasado, ele no passado foi adiantado, de maneira que o problema não é, ou então a ideia que os estudiosos têm, que a gente veio das cavernas, etc. Até não, isso é uma ideia totalmente errada. A ideia correta é que essas civilizações atrasadas, países atrasados e povos são a decadência de civilizações antigas de grande progresso. Quer pôr o quadro aí para mostrar? Veja lá, né? Se não percebo que sou obrigado a, Gostar, né? primeiro, gostar dos pais, A gente fica doente. Então, essa ideia de antropofagia, tudo mais, é uma ideia de tremendo atraso. Nós não viemos dos antropólogos, não. Vocês podem notar que até uma questão assim, de relação bíblica, né, com o nosso trabalho científico. Tem o 5º mandamento, amar, honrar pai e mãe. O que o nosso aqui estudioso de teologia tem a falar, o Sidney, né? Pois não, Dr. Kepp. A pessoa precisa perceber que ela não vem de si mesma, ela não é um Deus que brotou do nada. Ela vem de um pai e de uma mãe. Então, gostar do pai, gostar da mãe, ajuda a colocar a pessoa no seu lugar. A pessoa se acalma, ela vê que ela tem uma origem, né, que ela deve seguir, que ela deve respeitar. Sidney, completando, que a pessoa ela tem que perceber que se ela veio de um pai e de uma mãe, esse pai e a mãe deram a possibilidade dela participar de toda essa criação maravilhosa, porque se não fossem o pai e a mãe, ela não existiria. Então não participaria da glória divina, né? Que preparou para a gente também uma coisa incrível. Sabe, César, tem um fato importante. O filho homem geralmente segue o pai nas virtudes e nos defeitos. E a filha mulher segue a mãe também, né, nas virtudes e defeitos. De maneira que tem que haver, assim, vamos dizer, uma conscientização de que os filhos tenham não só a imagem dos pais, né, mas também os vícios, os defeitos e virtudes. Quer falar, doutora? Isso também impacta o DNA. Quando a pessoa não aceita o pai ou não aceita a mãe, ela própria começa a deformar os genes e cria doenças. E vice-versa, quando ela aceita principalmente as virtudes do pai e da mãe, mesmo que eles tenham defeitos, ela é grata pela vida, ela consegue ter uma saúde, um equilíbrio muito bom e se recuperar das doenças mais rápido. Então, é muito importante, né, que a psicopatologia note isso, né, que os filhos, assim, são imagem dos pais. Os filhos carregam, então, as virtudes e defeitos dos pais. Então, quando estuda, assim, a questão psicopatológica, a gente nota o seguinte, que geralmente a criança, vamos dizer, ou então o adulto depois, que tem uma atitude infantil, né, é que quer se conservar a criança e quer ser cuidada pelos pais. Então, mais tarde, essa pessoa que é infantil quer ser cuidada também pelos professores, né, por pessoas de autoridade. De maneira que é muito importante essa consciência de que as pessoas carregam os defeitos da família.
E geralmente, quando é muito ligado à família, é que são doentes. E não é essa questão do Freud, né, dos psicopatologistas, né, que sempre colocam, né, a questão da doença em algo que aconteceu no passado, na infância. É algo do presente mesmo. Eu acho que a gente vê com muita frequência os filhos virem com o seguinte discurso, que os pais não gostam deles, que o pai abandonou a família, a mãe, os filhos, ou a filha se queixando da mãe ou o filho. E o que a gente vai ver, na maioria das vezes, é uma projeção que os filhos fazem nos pais, quando eles recusam, né, esse afeto, esse reconhecimento, a gratidão aos pais. Eles invertem e veem eles gostando dos pais, eles sendo bons, e os pais sempre renegando, rejeitando. E na verdade, isso causa sofrimento muito grande, tanto para os filhos que pensam assim, como para os pais, que a maioria dos pais, por mais problemas que tenham, eles sempre dão grandes benefícios para os filhos, né? A não ser um psicopata assim raro. Então, eu queria completar com isso, que é sempre uma conscientização dessa inversão, dessa projeção que acontece. Porque, viu, Cláudio, geralmente os defeitos que, vamos dizer, o filho vê no pai, ou a filha vê na mãe, é os mesmos defeitos que eles têm. Então, quando o indivíduo vê um defeito numa outra pessoa e se irrita, se envolve, é porque tem exatamente aquela mesma patologia. Vamos ver agora, em segundo lugar, né, a necessidade, né, do que, né? Se eu não percebo que sou obrigado a dar afeto para o próximo e até para os inimigos. Questão de odiar, né, o próximo, odiar quem quer que seja, principalmente na família, já é indicativo de que a pessoa é doente. Só a pessoa que odeia, vamos dizer, é doente, não porque odeia por ser doente, mas ela, quando odeia, se torna doente. Então é interessante isso, viu, Sidney? O senhor que estudou teologia, que é quase, vamos dizer, formado padre, né? Deve ter conhecimento disso. A necessidade que Cristo falou, amai-vos uns aos outros. O que é que acha? Sim, Cristo insistiu bastante. Os evangelhos trazem esse conhecimento. Amar ao próximo como a ti mesmo. A pessoa deve gostar de si, gostar do próximo. E até mesmo amar os inimigos, oferecer outra face, ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então é um ensinamento bíblico. Nós precisamos gostar do outro, dar afeto e até mesmo gostar dos inimigos, para termos então a nossa sanidade, a nossa saúde. Porque quando a pessoa tem muita raiva, odeia o semelhante, cria na mente, né, uma restrição mental muito forte e é começo da patologia. De acordo? Sim, eu queria falar que cria esse problema mental e também vai criando uma energética prejudicial para as células. Então, nós vemos muito casos de câncer, 70%, 80% dos pacientes que têm câncer, eles reconhecem que tinha muito ódio, muita mágoa, muita raiva com alguma pessoa, geralmente por uma ruptura afetiva ou porque algum familiar faleceu e ele ficou muito inconformado com essa situação e fica anos, né? E aí o câncer aparece. Interessante, Dr. Kepp, que as pessoas acham que elas estão querendo justiça.
E eu estou sendo injustiçado, estou sendo vítima. E não percebe que o estado interior de uma pessoa que está com raiva, com ódio e se sentindo injustiçado é um estado péssimo. Então a qualidade de vida de uma pessoa que odeia, mesmo que sejam os inimigos, é muito baixa. E só que ela culpa aos inimigos pela má qualidade de vida que ela desenvolve no interior dela. Sabe, a questão de Alzheimer, esses problemas que a pessoa tem numa certa idade, se começa a existir, é porque no passado não tinha bom relacionamento com o semelhante. Então, quem tinha afeto no passado com o próximo, vamos dizer, jamais vai ter Alzheimer ou problema assim, de uma certa idade em diante. É porque a pessoa que tem mais honestidade, né, que ela é mais ética e não fica alimentando essas raivas, né, esses ódios, ela também deixa que os neurônios funcionem direitinho, né? Ela vai ter uma tranquilidade para lembrar das situações, dos problemas que ela teve, dos erros que ela cometeu, mas também de todas as coisas boas que viveu na vida. Por que vamos dizer, um país entra em decadência ou um grupo de pessoas? É porque esse grupo dá liberdade, assim, de gostar ou não do próximo, de ter amor ou ter ódio. Então, toda a civilização que dá total liberdade para os vícios entra em decadência. O que a doutora Heloísa acha? Eu queria comentar que a raiva não conscientizada, as pessoas muito raivosas, furiosas, muito tensas, acaba com a saúde bucal, porque pode causar cáries dentárias, inflamação da gengiva, até aftas, mau hálito, o bruxismo, né? Apertar muitos dentes, o candidíase, o sapinho. Então, o amor, né? Amar o próximo até os inimigos, é fundamental para a saúde bucal. E para a saúde geral, né? Então, vamos ver em terceiro lugar, né? O que o gráfico mostra? Se não percebo que sou obrigado a ter caridade com os outros. Então, a chamada caridade, veja que até é um termo assim teológico. Ter caridade não é uma questão assim de teologia só, uma questão de ter caridade para ir para o céu. É um processo de caridade para viver bem aqui na Terra também. Bom, também não se exclui, né, a necessidade de ter depois uma vida muito feliz, né? Muito boa. E vamos ver então em quarto lugar. Se não percebo que sou obrigado a trabalhar corretamente. Veja a questão do trabalho, né? A questão do trabalho. Muitos falam, eu sou inocente porque eu sou parado, não faço nada, não ataco ninguém, não crio briga, etc. Mas a questão da pressão alta. Toda pessoa parada começa a ter pressão alta, começa a ter problema cardíaco. Não é de acordo, doutora? Sim, doutor Keppe, a gente está confirmando, né? E vê muito na prática com os pacientes isso, né? Quanto mais ficam contrariados com o trabalho ou ter que fazer um trabalho bem feito, a pressão aumenta bastante. E quando eles conscientizam que é bom, não apenas para eles, também para a sociedade, ser útil, servir, aí a pressão baixa facilmente. A maior parte das pessoas tem essa ideia, né? De que não fazendo nada, não prejudicando ninguém, então está tudo bem. Não. A pessoa, é interessante essa questão.
a pessoa tem obrigação de fazer o bem para não ficar doente. A vida aqui na Terra, a gente fala na Terra porque daqui a pouco todos nós que estamos aqui e vocês aí ouvem no programa, daqui a pouco todos estão para lá, né? Então, para ter o para lá, assim, feliz, assim, eternamente no bem, tem que fazer o bem aqui e não pode ficar parado. Isso é interessante, né, Dr. Kepp? Porque essa questão do trabalho é energia, né? Então nós, pela energética, né, que o senhor desenvolveu, né, Dr. Kepp, nós recebemos essa energia escalar de fora e a gente é obrigado a retransmitir essa energia através do nosso ser, das nossas ações. E se eu seguro essas ações ou eu não quero trabalhar, essa energia fica represada. E isso aí gera essas pressões altas, o mal-estar, o coração não funciona direito, porque nós temos que funcionar como recebendo e retransmitindo, recebendo e emitindo. E se eu seguro isso, eu vou ficar doente. Essa questão, por exemplo, da energética, né? A física deu essa ideia errada de que tudo vem da matéria. Sim. Tudo vem do átomo, tudo vem de uma coisa mínima, né? Que depois cresce. Não é nada disso. A ciência está totalmente errada. E quem não quer ouvir o que a gente fala, está no erro também. Então, tem que haver uma conscientização de que nós somos energética. Então, na energética, né, deixa um motor parado, enferruja. Isso. Deixa uma pessoa parada, também ela vai, vamos dizer, pouco a pouco, perdendo a saúde e perdendo tudo. Uma casa, Dr. Kepp, um automóvel que não funcione, estraga. Quer falar? Eu gostaria de fazer uma relação com o que vocês estão dizendo com as pessoas que acham que o que causa estresse é trabalho. Então, o estresse na pessoa é um resultado dessa resistência. Assim, depois o senhor faz a relação com o motor. Porque na vida do ser humano, se ele trabalha sem resistência, a produtividade dele, a força, a energética aumenta. Ele vai ficando cada vez mais produtivo. Por isso que dizem, se você quer que alguma coisa seja feita, procura a pessoa mais ocupada. Porque aquele que mais faz, mais vai conseguir fazer. E aquele que menos faz, mais tem preguiça, é o mais cansado, o mais estressado. E é a mesma coisa que acontece nos motores, né? Exatamente. Os motores... Mas essa é uma ideia interessante que a Cláudia deu. O que é estresse? Estresse não é o indivíduo que é sobrecarregado no trabalho, que trabalha demais. Estresse é o indivíduo parado, que não quer trabalhar. Então, pode ver que todo indivíduo que tem estresse é um indivíduo inimigo do trabalho e que fica geralmente num canto lá sem fazer nada. Então fica com estresse, fica com pressão alta, fica com todos esses problemas que a medicina, então, tem que dar assim, estimulante para a pessoa se animar. A questão da depressão, viu? A depressão é uma estresse. Então, o estresse não vem da ação, vem, pode usar uma palavra, desação, o contrário da ação. Contração, inação, desação. Né? Então, né, Dr. Kepp, essa ideia de dar férias para a pessoa quando está estressada é muito ruim, porque ela fica pior. Ela tem que ver a resistência que ela tem ao trabalho. Quando ela sai de férias e volta, ela está pior. Pior, é. Por que nos dias que a pessoa não trabalha, né? Sábado, domingo, assim, na segunda-feira está assim, azeda. Cansada. Por quê? Porque está com estresse.
É isso mesmo. Pode uma palavra, né? Paradise. A gente tem que usar muitas palavras novas para dizer, né? Tá com paradise, Paradise né? a vida. Até o próximo. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.